Prepare-se pros rifles, arco e flechas, espadas e até machados de Infinity Nado 7. Quando Infinity Nado 7 foi revelado na China, os primeiros peões foram revelados com lançador e cremalheira, dando a sensação que eles abandonariam o que fez Infinity Nado 6 tão único, que eram seus lançadores e espada. Mas logo em seguida veio a Toy Fair daquele ano, e a grande revelação era que a série utilizaria muitas mais armas para lançamentos bem diferentes. Desta vez, os protagonistas são o Kyle Xia, que utiliza o Shadow Thunder do tipo equilíbrio lançado pelo rifle, o Cheyenne, que utiliza o Burning Wheel do tipo defesa lançado pelo arco e flecha, e a Long Ling Shi, que utiliza o Dragon Emperor do tipo ataque lançado pela espada. E pra gente descobrir se essa nova série vai ser boa ou não, que a gente vai começar os nossos unboxings de Infinity Nado 7, começando com o Shadow Thunder do Kyle Xia. O link de compra eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram conhecer a série também, pra vocês também comprarem as armas. Tem todos os modelos que tem até agora, e curiosamente, gente, o Kyle Xia e o seu nado giram pra esquerda. O bom agora em Infinity Nado 7 é que cada uma das peças tem seu próprio nome, então a gente consegue nomear nossos combos e diferenciar cada um. E no caso do Shadow Thunder, ele vem com o anel de ataque AR-07, depois a gente tem o centro dele, o anel de defesa DR-01, o eixo FRLM da altura 265 e a ponta de equilíbrio T-01. Aqui embaixo tem as outras armas, a gente também vai fazer um unboxing delas futuramente. Aqui do lado a gente tem o rifle do Shadow Thunder junto com seu modelo avançado, porque os lançadores de cremalheira e lançador, eles são o tipo básico, que tem todos o mesmo anel de ataque, só muda a ponta. Aqui do lado, como a gente faz para lançar, link do WeChat, onde eles têm aplicativo próprio. E agora, com a nossa tesoura, a gente vai pegar o nosso rifle, o nosso oitão daqui de dentro. Vamos cortando por aqui, gente. Vamos pegando o nosso primeiro nado de Infinity Nado 7. E eita, ó, ele já tá aqui. Nosso nado junto com a ferramentinha de desmontar todas as peças. E aí depois a gente vem puxando aqui a gaveta, que é onde está o rifle, gente. O lançador, ele também tem adesivos pra gente aplicar ele e ficar mais fiel ao anime. Aqui a gente tem o card holográfico que a gente pode escanear no aplicativo do WeChat chinês, esse realmente eu não tenho acesso. O manual de instruções também, que explica como que a gente vai montar o nosso nado. E diferente dos lançadores maiores de Infinity Nado 7, como por exemplo o arco e flecha, a gente não precisa montar o nosso rifle por inteiro, porque ele já tá aqui inteirinho. O arco e flecha você tem um meio e depois tem que colocar as asas dele. Vamos então, ó, cortando as liguinhas pra gente ver como que ele é. Parece uma arma do Max Steel isso aqui, ó. Olha só como que ela é, gente. Tem um tamanho razoável. Aí a gente vem pegando as peças, gente. O anel de defesa do Shadow Thunder. O anel de ataque dele, gente, ele é feito de zinco. O Infinity Nado tá se levando a sério aqui, não tem nenhum chumbo, não. Pegamos também a ferramentinha de desmontar o nosso nado. O eixo que já tá aqui junto com a ponta, e essa ponta ela é trocável, tem uma boa customização. O eixo de rotação não tem rolamento, certamente deve sair um futuro que tenha um, igual aconteceu em Infinity Nado Sword. E aí também o centro dele com seu efeito olho de peixe, que bem brilhante, bem holográfico. Vou pegar também a cartinha aqui dele, gente, bem brilhante, bem foil mesmo. Aqui tem uma raspadinha com código que você raspa e você pode pegar alguns pontos no aplicativo do WeChat. E acreditem ou não, eles meio que tem o Haribay Get também. Com esses pontos você pode realizar trocas, pegar outras peças raras de Infinity Nado 7. Curioso que até isso eles resolveram dar uma copiadinha. E começando com a primeira peça de hoje, o Spirit Core do Shadow Thunder. Quanto é que ele pesa? Temos aqui ao todo 6.4 gramas. Assim como os Lock Chips em Beyblade X, os Spirit Cores em Infinity Nado 7 são todos iguais. Mas esse aqui tem um efeito maravilhoso de lente e olho de peixe. E aqui embaixo ele tem uma impressão igual aqueles tazos holográficos de antigamente, como se ficasse o logo dele aqui em cima flutuando, dando um efeito bem divertido. Uma coisa que é curiosa, porém, é que você pode customizá-los de propósito. Você pode desmontá-lo e tirar ele daqui de dentro, aí a gente fica com esse tazo aqui do logo do Shadow Thunder. E se a gente quiser colocar qualquer outra coisa aqui dentro e fechar pra batalha, a gente pode. Convenhamos que não é de hoje que nós, fãs de peões de batalha, gostamos de customizar os nossos peões com nossos próprios logos. Eu fiz isso no meu anel de ataque de Beyblade clássico quando eu era pequeno. Eu mesmo fiz meu próprio Knight Cypress, metendo meu logo aqui dentro na base da gambiarra. Mas agora, Infinity Nado 7 te dá o suporte oficial pra você criar os seus próprios cores, e isso é impressionante. O que significa que qualquer outro adesivo suficientemente redondo que entrar aqui dentro, a gente pode levar pra uma competição. Então eu posso fazer um centro do Jackson, mesmo sendo de Beyblade X, eu posso colocar aqui dentro também. Mas enfim, depois você colocar aqui o seu formatinho que você quer, bote lá dentro, fechou, tá liberado, você monta o seu core do jeito que você quiser. Indo agora para nossa próxima peça, o anel de ataque AR-02. Quanto é que ele pesa? Temos aqui ao todo, vejamos, ele pesa 25.2 gramas. De acordo com a descrição oficial de Infinity Nado 7, o anel de ataque AR-02, ele serve para dar ataques contínuos, subindo e descendo com todas as suas lâminas triangulares que vem aqui ao redor. Ele bate por cima, depois sobe e desce, seguido aqui de todas as suas escamas. Percebam que tanto o logo do Shadow Thunder quanto esse anel de ataque são baseados
baseados também no logo de Infinity Nado 7, que é composto do arco e flecha, do rifle e da espada. Esse aqui é um anel de ataque com uma quantidade razoável de recuo e também bons ataques quando você utilizar ele na outra direção, já que todos os nados giram tanto para a esquerda quanto para a direita, e o que determina o giro é qual arma que você está utilizando. Os lançadores de gripe e cremalheira são LR, enquanto o resto das armas, por enquanto, tem uma direção só, ou só esquerda ou só direita. Como por enquanto eu só consigo girar ele para a esquerda, que é a direção de giro que vem com o nosso rifle, eu ainda não vou conhecer muito do poder de ataque dele, mas considerando que a gente tem ele aqui no formato aqui razoavelmente simétrico, tanto de um lado que tá para frente quanto tá para trás, eu acredito que independente da direção, já que ele é do tipo equilíbrio, ele vai conseguir se virar muito bem. E pra gente prender o nosso Spirit Core aqui no anel de ataque, é só a gente colocar ele aqui por baixo e prender ele por aqui, porque aí em seguida vem o anel de defesa DR-01. Feito de plástico, quanto é que ele pesa? Temos aqui ao todo 2,8 gramas, e não me surpreenderia se um dia a Alpha Group lançar um anel de defesa metálico, porque afinal lá em Infinity Nado Sword a gente também teve os nados começando assim, metal em cima, plástico embaixo, então alguns nados que tinham plástico primeiro e metal depois, e haviam combinações de metal duplo. De acordo com a descrição de Infinity Nado 7, o DR-01 serve para dar uma defesa triangular para alinhar justamente com os outros 3 lados do seu anel de ataque, e pra gente montar ele, a gente tem que prestar atenção nessas placas daqui, junto com as outras que vão fechar o resto do anel quando a gente colocar o eixo de rotação. Eles vão vir sempre por aqui por trás e eles vão selar todo mundo junto. O centro, o anel de ataque, todo mundo prontinho. Para então a gente conhecer o nosso eixo de rotação e a ponta. E a ponta, galera, ela é removível e customizável, diferente do que a gente encontrava em Infinity Nado 7, que não dava para tirar essa parte daqui. A gente pega a ferramentinha e vai prender 3 dentes aqui e vai ficar girando até ela soltar. A gente vem aqui, ó, girou, vem puxando, aí a gente tira ela por aqui, tá separadinha. E o eixo, quanto é que ele pesa? Temos aqui ao todo 13,9 gramas, enquanto só a pontinha do tipo equilíbrio, que é a TE01, tá pesando ao todo 0,5. Quando a gente começou em Infinity Nado Sword, os primeiros eixos não tinham rolamentos, só depois com as versões mais avançadas, que aí eles estavam presentes, e acredito que a mesma coisa vai acontecer aqui em Infinity Nado 7. Vejo que esse eixo de rotação aqui, ele só dá até uma girada normal de plástico, mas não tem uma peça interna junto, o rolamento que permita que ele fique girando, girando e girando. O nome dessa peça também é bem comprido, que é FRLM265. Também é dito que esse número do final é o quanto que a gente ajusta da altura do nado. Então eu imagino que um dia no futuro a gente vai ter eixos que são mais altos e mais baixos. Pelo menos a ponta que vai nesses eixos a gente pode customizar, onde a gente tem uma ponta básica do tipo equilíbrio, com bastante LAD, aqui uma pontinha mais afiada, o que é diferente de LAD em Infinity Nado Sword, onde quase todas as pontas do tipo equilíbrio tinham praticamente sempre o mesmo formato. Seria legal se a gente pudesse trocar elas por aqui, mas pelo menos agora em 7 a gente pode, e se eu quiser colocar a ponta de outros Nado 7 dentro desse meu eixo, eu posso sem problema nenhum. Para prender ele de volta, é só a gente alinhar todos os 3 dentinhos, aí a gente prende a ponta de novo, apertando ela aqui pra dentro, e com a ferramenta, a gente dá o último ajuste, prendendo ela aqui por completo. E aí, pra gente terminar de montar nosso nado, a gente prende o eixo dentro aqui da ferramenta e vai encontrar as 3 colunas. Depois é só prender e girar, que tá feito, e tá montado aqui o nosso Shadow Thunder por completo. Vamos agora fazer a comparação dos pesos e também dos tamanhos entre os nossos nados típicos. Considerando aqui o nosso Fury Wave Dragon, nós temos ao todo 48,5. Super Whisker, ele tá aqui com a ponta conversora pesando ao todo 59,1. E aí depois, finalmente, Shadow Thunder tá pesando ao todo, olha só, 48,9. Parando agora o tamanho dos nados, o Shadow Thunder, ele é um pouco maior que o Fury Wave Dragon, mas ele é um pouco menor que o Super Whisker. Bom que, felizmente, eles todos podem enfrentar uns aos outros, Infinity Nado pode isso, mas somente o Shadow Thunder pode ser lançado aqui com o nosso rifle, que é o próximo a ser analisado. Quem poderia imaginar que a gente ia ganhar uma cartela de adesivos com Infinity Nado para justamente aplicar na arma, não é mesmo? Nós temos aqui uma cartela com os adesivos que poderiam ser um pouco mais de vinil, esse aqui é um adesivo um pouco mais plástico, e as instruções de colagem são bem iguais às da Takara Tomy mesmo, onde é que vai o número 4, o número 3, o número 7, e eu, por exemplo, já vou ir aplicando agora. Esse aqui é o adesivo número 1, e ele vem aqui nessa lateral, tá? Preso aqui o primeiro, o segundo... Aí o número 4 vem aqui no caminho do lançamento, aqui desse lado. O 3 vem aqui desse outro. E esse aqui do meio, gente, ele não é um, na verdade eles são 3. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o 5. O 5, ele vem aqui no meio da arma. Aí o 6 vem nessa lateral. E o 7 aqui nessa outra, pra deixar aí sim o nosso rifle montado por completo. Como dito anteriormente, gente, as armas é que vão determinar a direção do giro do nosso nado. No caso, como o nosso rifle aqui, ele gira os nados pra esquerda, é só a gente botar ele aqui. Preparou, prendeu, e aí, girando ele, a gente aperta e ele vai
é disparado. É de se perceber que o mecanismo de lançamento é muito parecido com o que a gente encontrava de Infinity Nado Sword, só que não é por isso que se você pegar outros nados antigos, eles vão entrar aqui dentro. Se eu pegar, por exemplo, o meu Fury Wave Dragon, ele até vai chegar por aqui, mas ele não vai até o fim, e mesmo quando ele prende, ele não gira. E se eu quisesse pegar o Shadow Thunder e colocar ele aqui nas espadas antigas, o diâmetro aqui embaixo é muito maior, então ele nem entra, então não tem como lançar com espadas os nossos nados atuais. Agora, uma coisa que vocês podem perceber é que a arma que tá na mão do Kaleshia é diferente da que a gente comprou, já que a dele é muito mais detalhado, o canhão é branco, o nosso aqui é da cor sólida, e isso acontece porque a gente vai ter um rifle avançado mais fiel ao anime. Vocês estão vendo aí na imagem que tem dois rifles, um que é um pouco menor, que tá atrás, que é o que a gente tem em mãos, e outro maior, mais detalhado. É uma situação semelhante à espada básica e avançada de Infinity Nado Sword, só que dessa vez com o rifle. Eu, pessoalmente, já tô bem servido aqui com o meu rifle básico, já tô aqui com o meu Shadow Thunder preparado pra batalha, e agora a gente vai pegar ele, preparar pro combate e ver do que ele é capaz. Dando agora ignição no nosso Shadow Thunder, 3, 2, 1, vai fogo! Olha ele, gente. Quando não tem ninguém na arena, é assim que ele luta. E nos nossos combates de hoje, vamos ter uma demonstração aqui contra o Fury Wave Dragon, porque de Nado 7 mesmo, eu só tô com esse aberto. 3, 2, 1, vai fogo, que começa a partida então, gente. Vamos lá, vai fogo! Isso aí. E que comece a luta, lá vem ele. Atenção, Shadow Thunder, batalha de Infinity Nado 6 contra Infinity Nado 7. A gente vai fazer ao todo 5 rounds, que afinal a gente só tem esse nado de Infinity Nado 7. Vou querer testar ele principalmente contra o sistema que ele foi feito para enfrentar, que foi o dele, né? Atenção, Fury Wave Dragon vai começar a cair, oscila no chão. Shadow Thunder 1 a 0. 3, 2, 1, vai fogo, gente. E já vem o primeiro nado e o segundo. Fury Wave Dragon, a luta continua, meu rei. Estamos aqui testando esses dois heróis a lutar. Shadow Thunder abriu o placar com o primeiro ponto e eles vêm colidindo. E, inclusive, a gente nota que a diferença das alturas, o Fury Wave Dragon ele consegue pegar direto do plástico, agora tá 1 a 1. 3, 2, 1, vai fogo. Segue o combate, a gente entrou o primeiro nado e o segundo, venha. Shadow Thunder foi pra parte de cima e agora os ataques triangulares dele vêm. Então eu tô muito curioso como é que vai ser quando eu girar ele pra direita, quando a gente for utilizar as outras armas, que por enquanto essa aqui que é arma mesmo, ela é canhota. Atenção, oscilando bastante, olha aí, Fury Wave Dragon, o meu ainda inclusive ainda tem pilha esse centro do Fury, os meus outros já acabaram quase todos 2 a 1. 3, 2, 1, vai fogo, vamos lá gente, já foi 3 rounds, isso aqui é o quarto, e lá vem ele. Continuando a atacar os tipos equilíbrio, gente. Vem contornando, os ataques dele seguem. O triangular vem atingindo e o brilho ali no meio. Acho que até, inclusive, seria legal se ele tivesse outros centros que ligam e brilham em Infinity Nado 7, porque a gente pode até fazer os nossos customizados, eles brilham igual os Tazos e todo o resto. Tem esse efeito 3D, mas eu acho o LED mais legal. Vai agora continuando a atingir, o placar tava 2 a 1, chegando no final 2 a 2. 3, 2, 1, vai fogo. Quinto e último round pra acabar com tudo. Aí vem eles, atenção. Veio contornando da parte de cima, Fury Wave Dragon, Shadow Thunder tá no meio, agora a colisão dos protagonistas de equilíbrio segue a luta, gente. Pra terminar com tudo hoje aqui, fazendo nossa primeira demonstração de Infinity Nado 7, me sinto inclusive como, por exemplo, quando alguém comprou o primeiro Bay e eu não tem outros pra enfrentar. A gente ainda vai abrir os outros, então a gente ainda vai conhecer mais sobre o que esse sistema consegue fazer. E enfrentando o Fury Wave Dragon, vitória aqui no final do Shadow Thunder. Vamos de veredito, senhores, ainda tô me acostumando a lançar com a arma. Esse caminho do lançamento dele aqui é muito curto e a falta de ter um rolamento aqui dentro, muitas vezes faz ele perder o giro muito rápido. Certamente porque, é claro, vão sair outros rifles mais fortes, outros Shadow Thunders com pontas melhores, que aí vão ter rolamento e vão girar muito mais. E aí sim, a gente com os outros nados aqui na coleção de Infinity Nado 7, a gente vai ver melhor como é que esse sistema foi feito pra lutar, porque contra os outros aí a gente tá forçando um pouco a barra, porque cada um tinha altura, diferenças, pesos e tudo mais. E pra você que chegou aqui no fim do vídeo, você tá de parabéns, porque a gente vai continuar com esses unboxings. Afinal, um que eu quero conhecer muito é justamente o lançador arco e flecha. Diferente do nosso lançador de rifle aqui que já veio prontinho, ele você tem que montar os outros lados pra você ter assim um arcão completo, e aí a gente vê como é que é o poder da defesa do Burning Wheel. Por isso, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal pra ver mais unboxings de Infinity Nado 7, que eu vou provar das 3 armas. E já que a gente tá falando de novidades de X, porém, dê uma olhada aqui do lado, a gente tem os nossos bases que fazem Extreme Dashes, esse sim a gente tem bem mais, e os combates estão todinhos aqui pra você conhecer do que é que eles são capazes. Faça o X imediatamente, até a próxima.